Deus é bom e sua misericórdia dura para todo sempre. Graças damos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Graças damos ao Senhor por mais essa tarde maravilhosa. Nós abençoamos todas aquelas pessoas, meu Deus, meu Pai, que necessitam. E nós entendemos, ó Deus, que esse é o momento maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado de estarmos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo e para bendizê-lo. Em nome daquele que vive e reina para todo sempre, eu estou aqui, ó Deus, para agradecer o Senhor por tudo. Estarei fazendo menção da Tua palavra, da Bíblia Sagrada, em agradecimento ao Senhor, pelo mover do Espírito Santo em nosso país. Pai Todo-Poderoso, que o Senhor continue guardando, nos protegendo, nos ajudando nesta caminhada maravilhosa. O Senhor é bom, ó Deus, e nós acreditamos que o Senhor está no controle de nossas vidas. Eu oro por todas as pessoas, meu Deus, que estão aqui nessa live, que estão aqui participando conosco. E nós precisamos muito da graça do Senhor. Pai de poder, Pai de amor, Pai de sabedoria, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Agradecemos ao Senhor por essa maravilhosa oportunidade. Que o Senhor continue segurando em nossas mãos, nos usando, nos guardando e nos protegendo nesses dias difíceis que estamos vivendo. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos, pelas maravilhas. Pai Todo-Poderoso. Então é isso aí. Nós estamos aqui para agradecer a Deus pelas bênçãos, por tudo que Ele tem feito por nós até agora. Nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis e isso é bíblico, né? Nós estaríamos vivendo dias difíceis. O final dos tempos seria dessa forma. Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos iria esfriar por causa da iniquidade que aumenta e, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas nós estamos aqui agradecendo a Deus, não é? Porque nós precisamos nos arrepender para que Deus possa nos ouvir, nos atender, nos guardar e nos proteger. Tá certo? Então que Deus continue te abençoando, te guardando e te protegendo. Eu vou ler apenas um versículo aqui da palavra de Deus no livro de Jeremias. Jeremias é chamado profeta chorão e esse versículo ele é muito interessante. Ele está registrado nas Santas Escrituras no capítulo 2, melhor dizendo, capítulo 3. Esse livro foi escrito 930 anos antes de Cristo. Então diz aqui, o povo recusa arrepender-se. E nós sabemos que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas idolatrias, das nossas dificuldades que nós estamos passando. Mundo difícil, turbulento, dificuldade, guerra, rumores de grandes guerras, e nós precisamos mais uma vez buscar a Deus. Diz eles, se o homem despedir a sua mulher e indo-se esta dele e se ajuntar a outro homem, voltará mais para ela? Não será aquela terra totalmente poluída? Tu, pois, te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim te voltarás para mim, diz o Senhor. Então veja bem, a pergunta, e se ajuntar a outro homem, voltará mais para ela, refere-se ao mandamento de Deuteronômio capítulo 24. Aí nós precisamos entender o mover de Deus, o Espírito Santo, falando conosco. Então o Espírito Santo de Deus, ele é vivo e ele é eficaz. Então o Espírito Santo está, assemelhando Judá a uma prostituta, tá certo? Que foi com muitos amantes, quer dizer ídolos, e classifica a mesma categoria como a proibida de Deuteronômio 24. Nós precisamos viver a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mesmo assim, Judá foi convidada a voltar. Então Deus propôs a violar a sua própria lei? É óbvio que não, Deus jamais ele vai violar a sua própria lei. Então nós precisamos entender que a passagem revela o método divino da santificação e expõe a sua impossibilidade sobre a escravidão da lei e da sua certeza sobre a liberdade da graça. O argumento nós vamos entender isso aqui na palavra de Deus, nesse versículo primeiro que nós lemos, não é? O argumento aqui é assim, como a morte do Salvador é a única força para que pode libertar das reclamações do pecado, assim também a única força que pode libertar das reclamações da lei. Nós hoje vivemos na época da graça, nós estamos falando aqui a época da lei, não é verdade? Então Paulo, em Romanos, no capítulo 7, versículo 1 a seguir, o apóstolo Paulo, ele ilustra a dois maridos, a lei de Cristo
A união com a lei é escravidão e produz frutos para a morte, enquanto a união com Cristo é liberdade e produz fruto para Deus. Então, Paulo faz essa comparação aqui. Nós precisamos entender que nós precisamos estar casado com Cristo. Nós somos a noiva, a igreja. Cristo é o noivo, nós precisamos estar unidos com Ele. Então, a lei não morre, tampouco está afetada a sua autoridade divina. Pelo contrário, seus requisitos de justiça estão satisfeitos pelo fruto que está produzindo sob a graça de Deus, não é? Porque nós vivemos hoje na época da graça, não é verdade? Então essa é a graça de Deus, feito possível pela morte de Cristo e a morte do cristão em Cristo Jesus, conforme está em Romanos 3. Então nós morremos com Cristo e para Cristo. Então quando Cristo foi até a cruz do Calvário, morreu por nós e nos deu o direito da salvação. Então isso é chamado graça, é um favor imerecido. Nós vivemos a quinta dispensação, que é a época da graça, onde nós temos que viver essa liberdade de opinião, essa liberdade religiosa, independente do credo religioso, não é, sem querer ofender ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém. Então o que Cristo quer de mim, de você, é isso, que nós venhamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Não é? Essa é a graça. Então, para você entender esse versículo, foi escrito há 630 anos, nós precisamos entender que o Israel de antigamente tinha que morrer e um novo Israel seria criado. E deste modo, a prostituta corrupta deste capítulo que nós lemos, não é verdade? Nós lemos esse capítulo e você que nos acompanha vai entender do que eu estou falando. Então esse capítulo chegará a ser a noiva sem mancha, conforme está escrito no livro das Revelações. Nós somos a noiva e precisamos estar com nossas vestes brancas, né? Está em Apocalipse 19, você precisa ler o livro do Apocalipse para entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil. Pastor, mas está na Bíblia? Está sim. Deus não deixa acontecer nada na face da terra sem antes avisar os seus. E essa situação política, pastor, vamos para Apocalipse. E esses terremotos, vamos para Apocalipse. Guerra, rumores de grandes guerras, as pessoas se tornando inimigas, famílias se tornando inimigas por causa de briga política, de opção sexual, opção religiosa. Então a Bíblia Sagrada já nos alerta, ou nos alertava, não é, que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos iria esfriar e, se possível, até os próprios escolhidos seriam enganados. Está acontecendo isso na face da terra, os escolhidos estão sendo enganados, estão se vendendo, estão se corrompendo, não é verdade? Isso está entristecendo o coração de Deus. E Deus fez essa comparação aqui da prostituta com Israel, como Israel estivesse se prostituindo. E às vezes no nosso país tem algumas pessoas que estão se prostituindo, estão se adulterando, mudando a mentira em verdade, a verdade em mentira. E Deus está triste com isso, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Qualquer lugar do mundo que você for pesquisar, está acontecendo a prostituição, está acontecendo o adultério, né? Estão adulterando as leis. Está tendo adultério físico, adultério psicológico, o adultério das leis de cada país, para tirar proveito, uns tirar proveito mais do que outros. As benéficas, não é verdade? Políticos se corrompendo, pastores se corrompendo, padres se corrompendo, o ser humano, no contexto geral, policiais se corrompendo. Então, onde tem ser humano, né, infelizmente existe a corrupção. Se a pessoa não se converter a Jesus Cristo, arrepender dos seus pecados, né, então vai pagar um preço muito caro, e você sabe que Herodes foi comido de bicho porque não glorificou a Deus. Então aquela pessoa que não glorifica a Deus, Deus vai tratar com ela, tá certo? Porque nós somos chamados para única e exclusivamente glorificarmos a Deus na beleza da sua santidade. Então Jesus satisfez as exigências da lei, em que ele morreu quando sofreu o seu juízo por nossas transgressões, né, e portanto satisfaz a sua penalidade. Então agora em Cristo, ou livre, e assim Israel poderia ser livre, sobre a base do preço que Cristo pagou. Então o Senhor agora pode dizer, né, verdade? Não sei se você entende isso, hoje nós somos livres por causa da morte de Cristo. Israel também está livre por causa da morte de Cristo. Nós vivemos a liberdade política, nós podemos escolher em quem votar, nós podemos ir e vir através de Cristo, porque a Bíblia Sagrada diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre das drogas, da prostituição, da mentira, da concupiscência do pecado, das más amizades, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Então nós entendemos aqui que o Senhor agora pode dizer a Israel, e por fé nesse tempo podia dizer: mas ainda assim te voltas para mim, diz o Senhor.
Então, assim como Deus clama para Israel voltar para ele, ele clama para mim e para você. Nós somos Israel de Deus. Nós, como cristãos, independente do nosso credo religioso, nós precisamos voltar para Deus. Tirar um tempo para Deus. Esse é o tempo que eu tirei para Deus. Tá certo? E a Bíblia Sagrada diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, esta é a palavra de Deus que eu estou fazendo uso da mesma. Estou aqui com a live eclética, onde a gente fala um pouco de política, um pouco de Deus, um pouco de marketing digital, né, para aquelas pessoas que querem crescer na graça e no conhecimento. Aqui em Sete Lagoas nós fazemos um trabalho social maravilhoso, tá certo? E nós estamos tendo reuniões para tratar de assuntos do nosso país, assunto político, assunto religioso, assunto social, porque como assistente social nós precisamos trabalhar e fazer o social, orar e agir. Não podemos só ficar com overdose de informações e nada de ação. Nós precisamos ter muita ação. E aqui eu estou tendo a minha ação, ensinando um pouco da Bíblia, incentivando as pessoas a ler bons livros, excelentes livros, como esse aqui do Flávio Augusto, né, um bilionário cristão que mora nos Estados Unidos, O Ponto da Inflexão. Também estou indicando esse livro do pastor Tiago Brunet, né, interessante, Soluções Bíblicas Inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Você que está aí nas redes sociais, você está lidando com todo tipo de gente. Você precisa abrir a sua mente. Quer aprender sobre política? Está aqui esse livro, eu indico para as pessoas. Você precisa pensar fora da caixa. A sua biblioteca tem que ser maior do que a sua televisão. Para de seguir a manada e vamos ler bons livros. Olha que livro maravilhoso, né? O Poder da Ação. Faça a sua vida ideal sair do papel. Esse aqui é do Paulo Vieira, né, o homem que impactou mais de 20 milhões de pessoas. Então veja bem, meu querido, minha amiga, meu amigo. Então, como eu disse para você, essa é uma live eclética. Se você quiser saber algo mais sobre marketing digital, nós temos aí a oportunidade para as pessoas adquirir sua renda extra ou ter uma renda fixa através de cursos gratuitos. Se ela quiser ser revendedora de alguns produtos que nós indicamos aí na nossa bio. Na bio tem uns links. Você quer um curso para seus filhos, seus netos? Tem um curso maravilhoso aí para você trabalhar com seus netos, seus filhos, tá certo? Nesse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo. Ensina seu filho no caminho que deve andar e quando crescer ele não vai desviar. Você quer aprender pastorear não só a igreja, mas a sua casa, cuidar da sua casa, dos seus filhos, aí na sua igreja, na sua liderança? Aí tem um curso maravilhoso também na minha bio que vai ensinar você. Você que quer aprender sobre teologia, você quer aprender a pregar, falar para as pessoas falarem em público, na bio tem um link maravilhoso. Então é isso que eu estou fazendo na live eclética, onde nós estamos falando de assuntos atuais, que não é novidade para ninguém, o que nosso país está passando, o que está acontecendo no mundo, os terremotos, maremotos, catástrofes, guerras, rumor de grandes guerras, pai contra filho, filho contra pai. O mundo está um caos e Deus nunca prometeu que seria mar de rosas. O próprio Jesus disse para nós ter bom ânimo, né, que como ele venceu, nós também vamos vencer. Mas o vencer vai depender de mim e de você, tá certo? Você não seguir a manada e pensar fora da caixa, tá certo? E você viver a verdadeira metanoia, tá certo? Então a metanoia, essa é a palavra do momento. Você talvez conhece pessoas como eu conheço que estão em depressão. Amanhã nós vamos reunir à noite com alguns patriotas, amigos cristãos de vários credos religiosos, católicos, espírita, evangélico, e nós vamos traçar algumas metas. Nós vamos buscar continuar ajudando o nosso país, a nossa cidade, nossos familiares de alguma forma. E nós temos algumas estratégias. Nós não só falamos, nós fazemos. Isso é muito importante. Porque às vezes tem muito falatório e pouca ação, né? Então, se você quiser saber das nossas ações, é só me chamar na bio. Se você quiser aprender algo sobre renda extra, às vezes seu filho está desempregado, ou seu esposo ou sua esposa quer ter uma renda extra, então aí na bio eu tenho algumas oportunidades para as pessoas, sabe? Porque às vezes a gente fala muito e a gente tem que mostrar portas. As portas estão abertas. A internet é a maior avenida do mundo. Então a internet veio para nós furar realmente a bolha da internet e entrar nas redes sociais e ter renda através das redes sociais, porque você tem um Instagram
você tem uma máquina de ganhar dinheiro na sua mão, que é o seu celular. Então, às vezes, você ou eu fica só ouvindo live, o que está acontecendo no Brasil, o deputado, o senador, o TSF, o TSE e governador e presidente, fulano foi cassado, nós vamos fazer isso, e não passa disso. E a roda gira, e nós não precisamos inventar a roda. Tudo o que está acontecendo já está predito na Bíblia Sagrada, no livro dos livros, é só você ler. Então, como você pode observar, aí está fixado aí um pedido de Pix para a missionária Alana. Ela também está fazendo um trabalho maravilhoso ali na Jocum, trabalha com teatro, e ela é voluntária, né? E eu tomei a liberdade de pedir essa ajuda para ela. É uma jovem, já esteve no Egito, já esteve no Maranhão, na cidade mais pobre do Brasil, já esteve em várias tribos indígenas, e nós precisamos ajudar quem está ajudando, tá certo? Nós já ajudamos várias pessoas que estão ali naqueles lugares terríveis, né? E em oração, financeiramente, dentro da medida do possível. Boa tarde, Andreas, que Deus continue te abençoando. Então, vocês que me seguem, eu peço vocês que enviem aí esse aviãozinho para as pessoas nos ajudar, porque o algoritmo ele precisa entender que essa live é importante, apertar o coraçãozinho aí e me ajudar. Eu vou estar também te ajudando, se você quiser subir na live aí para a gente trocar ideia, fica à vontade. E quando você abrir uma live é só me mandar o convite, a gente vai trocar ideias. Você, de onde você estiver, nós vamos formar uma parceria maravilhosa, um ajudando o outro, né? O que eu souber eu passo para você, o que você souber vice-versa. Então é uma ajuda mútua, passando ideias uns para os outros. Nós também estamos com um projeto aqui em Sete Lagoas, para dar continuidade, é chamado Kid Games. A gente trabalha com crianças de rua, pré-adolescentes, e a gente faz um trabalho maravilhoso ensinando a Bíblia através do esporte, né? Nós temos um missionário internacional que faz esse trabalho conosco aqui, ele também é missionário, e tem a Alana também, que é a missionária internacional, que faz um trabalho ensinando a Bíblia Sagrada através do teatro de rua. Então é isso aí, nós estamos juntos e unidos, orando pelas autoridades constituídas, como diz Romanos. Romanos orienta para que nós oremos para as autoridades constituídas, porque toda autoridade que está lá no poder foi a vontade permissiva de Deus. Deus quis que ele estivesse lá? Não. Deus apenas permitiu, tá certo? E Deus permite a pessoa estar em uma situação e depois Deus vai tratar com essa pessoa se ela fizer coisa que desagrada, não é verdade? Aconteceu com vários reis, foram destituídos, foram mortos, porque começou a maltratar o povo de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ai daquele que tocar em um dos meus ungidos é como tocar na menina dos meus olhos. Então é isso que a Bíblia Sagrada fala. Se você não leu a Bíblia, leia. Ajude pessoas. Então aqui os missionários. Nós estamos 60 dias orando para os missionários. 30 dias de jejum em favor do nosso país. Faça jejum, ore, tá certo? Faça parte do movimento, não cruze os braços, porque o maior homem do mundo morreu de braços abertos, tá certo? Eu quero aqui compartilhar com você, se você me permite, porque você está aqui, porque você é de Deus. Só entra nessa live quem é de Deus. Então participa comigo, quem é de Deus. Quem não é de Deus, eu nem faço questão, porque é difícil você mexer com uma pessoa que não é de Deus. Então, se você não quer refletir sobre as decisões que podem mudar a sua vida, não compre este livro. Esse livro aqui é para quem quer mudar de vida, das decisões de sua vida, tá certo? Do Flávio Augusto Silva, Ponto de Inflexão, uma decisão muda tudo. Então para um pouco com tantas lives, depois tira um tempo para ler alguns versículos da Bíblia e leia bons livros. Eu estou indicando esse livro aqui, maravilhoso para a sua vida. Olha para você ver, tem tantas lições aqui que você não vai acreditar. Decisões que têm poder de mudar o rumo do roteiro de nossa vida. A elas eu dou o nome de ponto de inflexão. Depois você pesquisa o que é ponto de inflexão, tá certo? E você vai pensar um pouco aí diferente. Então essa parte você lê e comprar o livro. Vamos aqui, eu quero trazer aqui uma parte desse livro,
para você que está nos seguindo, é rapidinho, não vou tomar o seu tempo, só para você entender, de um cara que era pobre, que vivia na favela e se tornou um dos homens mais ricos do mundo, se tornou um bilionário, porque ele pensou diferente, ele não ficou seguindo a manada, né? Então ele fala que o clique da autoconfiança, na página 31 ele fala: meu pai era filho de carpinteiro de uma dona de casa, criado na roça, como ele gosta de falar. Em sua pré-adolescência, depois de sua mãe se casou novamente, seu padrasto o conduziu, veja bem, é muito interessante, o seu padrasto o conduziu a um colégio interno público, onde sofreu todo tipo de bullying, violência. Ao completar 18 anos de idade, chegaria a hora de sair da casa, né, quando serviu o exército como recruta. Lá ele ficou por mais de 30 anos, onde seguiu a carreira de sargento. Minha mãe também teve uma infância difícil. Um dia seu pai não voltou para casa, deixando a família para trás. Minha avó e seus 3 filhos agora precisavam se virar. O jeito era lavar roupas e fazer pequenos serviços de costura. Minha mãe estudou pedagogia e se tornou professora de escola pública no Rio de Janeiro. Aos 18 anos de idade, ela se casou com meu pai. Um ano depois, em 72, eu nasci. Então, até os 13 anos, precisamente em março de 85, época em que o rock nacional bombava e eu tocava guitarra. Aí ele conta a história aqui da sua vida, né? Você vai comprar esse livro, você vai ler, e aí ele fala que ele começou a tocar guitarra e ainda não tinha parado para pensar na vida, no meu futuro, que havia despertado para qualquer tipo de preocupação ou ansiedade sobre qual tipo de vida eu teria ou eu gostaria. Então ele foi criado ali na periferia do Rio de Janeiro, tá certo? Aí você vai comprar o livro e você vai ler esse livro. Então daí ele começou a despertar para a vida. Ele foi para o colégio naval, né? E eu já vou pular para a página 58, foi onde eu parei, só para você entender. Você que está chegando agora, que não conhece essa história do Flávio Augusto, passava horas por dia ligando para potenciais clientes a fim de marcar uma entrevista para apresentar o programa do curso. Eu preferia trabalhar do aeroporto por algumas razões. Era um ambiente climatizado e de vez em quando era interrompido pelos anúncios de voos, né, que deixava meu contato com os clientes mais chique. Então ele começou a pensar fora da caixa, começou a ser visionário. Então veja bem, então é por isso que eu falo para você, nós precisamos ter uma visão mais ampla das coisas que estão acontecendo. O futuro só pertence a Deus, mas aos olhos humanos a gente percebe para onde o Brasil, o mundo está caminhando. Então ele diz no próximo parágrafo, aqui na página 58, eu sabia, mas estava sendo treinado dentro de um ambiente empreendedor, sem garantia, e onde eu tinha que investir, embora não seja recomendado, esteja longe das práticas de ato adotado onde em minhas empresas, que funcionam dentro das leis brasileiras, tenho grande orgulho por nunca ter tido uma carteira assinada. Veja bem, né, ele se orgulha, né, por nunca ter uma carteira assinada, ganhando o 13º e recebido o FGTS. Isso me inseriu, mesmo sem eu saber, num ambiente empreendedor, que mais tarde significaria mais uma forte mudança em minha vida. Então isso é chamado de empreendedorismo digital. Então isso é o que nós estamos falando aqui. Live Eclética fala dessas coisas, né? A gente não fica preso dentro de uma caixinha. Pela forma como fui impactado, comecei a rever todos os meus projetos futuros. Como a empresa oferecia um plano de carreira progressivo de acordo com o cumprimento de metas bastante agressivas, bastava cumpri-las para que fosse promovido e tivesse acesso a ganhos muito acima da média do mercado. Era minha oportunidade para me tornar independente e me casar com a Luciana. De repente percebi que poderia até mesmo antecipar meus planos, pois a ideia inicial era nos casarmos depois que eu me formasse. Depois do 3º mês, já começava a planejar trancar a faculdade, que começaria em agosto,
O curso de Ciências da Computação da Universidade Federal Fluminense pode esperar. Eu queria colocar todo o meu foco para cumprir todas as novas metas. E deu certo. Em apenas 4 anos nessa empresa, cheguei a um cargo de diretor e passei a alcançar ganho que chegaram no último ano a uma média de $7.000 por mês. Então, esse é o Flávio Augusto. Você está ouvindo uma história maravilhosa de um cara que foi pobre, morou na periferia do Rio de Janeiro. A sua mãe lavou roupa para o ajudar, tá certo? Aí ele fala na página 59, eu vou parar aqui, um ganho mensal que naquela época precisava de pelo menos uns 12 anos de carreira para alcançar depois que me formar, se tudo desse certo. Aos 20 anos realizei um grande sonho. Casei com a Luciana, que na época tinha 17. Nosso melhor presente de casamento foi uma televisão de 14 polegadas usada e a minha mudança inteira coube numa Kombi. Luciana pintou com suas próprias mãos nosso apartamento alugado, arrumou as flores de cerimônia e passamos a primeira noite num motel pago com dinheiro da gravata picotada e vendida na festa, que serviu de caixinha e tubaína. A lua de mel foi em Xerém. O mais caro dessa viagem foi consertar a junta homocinética do Passat 84 que pegamos emprestado para a viagem e que quebrou logo no primeiro dia. Uma história para mim, para você, não ficar seguindo só a manada, seguir pessoas, né, que têm provas que é um cristão que viveu tudo isso que muitos estão vivendo, mas ele não ficou preso à situação. Então, para terminar essa página, esse parágrafo, na primeira noite da nova casa teve queima de fogos, na verdade teve tiroteio mesmo, 40 minutos intensos. Era apenas mais uma disputa do tráfico que acontecia quase todos os dias na zona oeste do Rio de Janeiro. Armas de todos os calibres cantaram perto da meia-noite. Eu e Luciana, deitados no chão de casa para nos protegermos das balas perdidas, olhávamos um para a cara do outro, literalmente ríamos de nossa própria desgraça. Era a primeira noite em nossa casa, quase sem móveis, ao lado da mulher com quem passaria dias incríveis de minha vida. O tiroteio era apenas um pequeno detalhe. Eu estava sonhando acordado. Então, essa é a história. Depois você compra esse livro muito interessante, e nós vamos passar a viver nossos sonhos, não viver sonho dos outros. Viva os seus sonhos. Tá certo? É o que eu sempre falo para as pessoas: sonhe, não pare de sonhar, porque quando a pessoa para de sonhar é porque ela está depressiva, está entrando em depressão, ela está morrendo sem perceber, é um suicídio espiritual. Ela para de sonhar e vai sonhar sonho de outras pessoas. Sonhe o seu sonho, viva o seu sonho. Gael está assistindo. Gael é meu neto, o neto mais lindo da face da terra. Que está aqui minha nora Jaqueline Brito, que Deus continue te abençoando, a todos vocês, o meu abraço, meu carinho, meu apreço. Então, para você que está chegando agora, nós estamos dizendo que a nossa live é eclética, tá certo? A gente fala de Deus, da Bíblia Sagrada, porque não podemos esquecer jamais do nosso Salvador, nosso Libertador. Nós indicamos bons livros para você pensar fora da caixa, para você ter a sua biblioteca maior do que a sua televisão. Pastor Tiago Brunet, soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Você que lida com pessoas precisa ler esse livro, tá certo? Você que quer falar sobre política está aqui, aprender um pouquinho como que é a política no mundo, tá certo? E você também que faça a sua vida ideal sair do papel. Às vezes você tem projeto, tem planos. Esse livro aqui, Poder da Ação, Paulo Vieira. Tem pessoas que morrem, os sonhos, os projetos, vão junto lá no caixão. E esse aqui é do Flávio Augusto, um cristão bilionário que mora na América do Norte. Você que quiser aprender a falar, pastorear a sua casa, a sua igreja, a sua célula, está aqui.
Aí na bio tem os links para você clicar e escolher o que melhor lhe interessa. E nós estamos orando para esse povo. Você acha que está sofrendo? Leia essa revista, então, Portas Abertas. Você vai entender o que é sofrimento. Pare de reclamar e vamos agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias. A você que está aqui, o meu abraço, o meu carinho, o meu apreço, tá certo? Não deixe de nos seguir, compartilhar com seus amigos, tá certo? Apertar o coraçãozinho, né? Porque o algoritmo vai entender que é importante essa live, enviar o aviãozinho para os amigos, para os parentes. Isso é chamada ajuda mútua, um ajudando o outro, e nós vamos crescer junto, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. A Jaqueline, o meu abraço, os demais, o meu abraço, e nós estamos fazendo o que nós podemos em favor do nosso país, em favor das nações. Quero orar com você e por tudo que Deus tem feito por nós. Eu volto a dizer, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, eu só lamento, porque em breve Jesus vai voltar para nos buscar. Nós precisamos estar preparados com nossas vestes limpas, amando uns aos outros. A Bíblia Sagrada, ela fala, segue a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Creia somente e verás a glória de Deus. Então é isso que Deus fala para mim e para você. Ame a todos, independente do credo religioso, independente da opção sexual, independente da opção política. Ame o próximo como Deus nos amou, nós sendo pecadores, terríveis pecadores, cheios de defeito, pecando toda hora, voluntariamente e involuntariamente. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, suprindo todas as suas necessidades. Tá certo? E antes de terminar, se você quiser subir para a gente trocar uma ideia, fica à vontade. Marta, amém, que Deus abençoe sempre a todos vocês, a Jaqueline, a Marta, a todos os demais, Nery, que Deus continue abençoando, tá certo? Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pois até aqui Ele nos ajudou, tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos livrado de todo o mal. Vamos continuar ajudando uns aos outros, porque foi para isso que Cristo nos chamou, tá certo? Então, eu vou orar. Se você aceitar, eu peço licença para orar por você e pela sua casa. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez estou aqui na Tua presença, agradecendo ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe os brasileiros, onde estiver um brasileiro, que ele seja alcançado pela Tua mão misericordiosa, segurando nas mãos dessas pessoas para que não venham cair. Eu oro em favor das nações, oro em favor do mundo, Pai, aquelas pessoas que estão sofrendo por causa da guerra, por causa do terremoto, que o Senhor tenha misericórdia. Pai de poder, Pai de amor, as famílias enlutadas, guarde o coração delas, dá o alento, meu Deus, meu Pai. Supra as necessidades, Pai, que o Senhor venha, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, resgatar aquelas pessoas que estão indo de passos largos para o abismo. Eu apresento aqui as autoridades constituídas do nosso país, que o Senhor trate com essas pessoas assim como o Senhor tratou com Nabucodonosor, e se eles não obedecerem vai acontecer igual aconteceu com Herodes, mas que o Senhor tenha misericórdia das almas, porque todos nós somos imagem e semelhança do Senhor. Pai, que todos sejam abençoados, alcançados pela Tua infinita misericórdia. Receba a bênção da parte de Deus, receba a sua vitória, a sua cura. E não esqueça de clicar aí na bio, porque tem algo que vai te ajudar muito. Eu não consigo ler livros, minha visão é ruim, tenho miopia, catarata nas vistas e não consigo tratamento ainda. Pois é, mas tem agora me fugiu a memória, livros em áudio, audiobook, você pode baixar audiobook, aí tem um livro em áudio, tá certo, meu amigo? Andrés, Golf Andrés, então tem audiobook, então todos esses livros que eu falei aqui, você vai pesquisar, você pode comprar usado ou novo, e tem os audiobooks, alguns gratuitos, outros vendidos, tá certo? E muitas pessoas hoje estão usando os audiobooks, que às vezes está na viagem e vai ouvindo os livros, tá certo? Então é isso aí, que Deus continue abençoando a todos nós, e independente do seu credo religioso, que você seja abençoado, independente da sua opção sexual, que você seja abençoado, vamos continuar amando uns aos outros.
tá certo? Vivendo o que a Bíblia nos ensina. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Amém? Compartilhe com seus amigos, curta, deixe o seu comentário e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Legal, vou baixar. É isso aí. Muito obrigado. Um grande abraço do pastor Edivaldo de Brito, Sete Lagoas, Minas Gerais.